Olá, hoje daremos continuidade ao curso de App Info da ProEP. Hoje vamos ver a introdução da análise de dados usando o painel de análise no App Info. Lembrando que eu sou Fernanda Brusadelli, sócia da ProEP. Ao final dessa terceira aula, vocês serão capazes de identificar os módulos de análise de dados existentes no programa App Info. Também vão saber como abrir uma base de dados, como conhecer, então, melhor as ferramentas e funcionalidades do painel, como salvar um painel, usar seus dispositivos de análise, filtrar dados e criar variáveis a partir de uma base de dados. Tudo isso será uma preparação para analisarmos dados no programa App Info. Mais importante, que eu sempre gosto de reforçar, vamos aprender aqui a fazer uma relação entre o programa e a prática da epidemiologia de campo. O AppInfo, então, é bastante utilizado na análise de dados e ele pode ser capaz de transformar os dados em informação, porque ele organiza, gerencia e examina dados, né? Com o AppInfo, a gente pode selecionar dados, listar, ordenar ou analisar mesmo os dados através de vários comandos, funções e operações. Ao lado direito, por exemplo, podemos observar aqui uma tabela 2x2, que é uma ferramenta muito utilizada pelos epidemiologistas, e uma curva epidemiológica, que é o nosso tipo de gráfico preferido quando fazemos investigações de surto. O programa EPINFO7 tem dois módulos para analisar dados, né? Um deles é chamado de análise clássica e painel de análise. Quem já está acostumado a utilizar o EPINFO há muitos anos deve conhecer bastante a análise clássica, que ela é feita através de comandos, programação. E isso necessita um pouquinho mais de conhecimento para escrever as programações. Então, nessa última versão, né, nas últimas versões já do programa EPINFO 7, foi disponibilizado o que a gente chama de painel de análise. E esse painel de análise, ele faz análise através de cliques. Então, ele é muito mais simples e ele é mais fácil de aprender e de ser usado por mais pessoas em qualquer lugar. Aqui nesse curso, a gente vai utilizar o painel de análise, e aí, como eu estava falando, repetindo um pouquinho e destacando, ele é um painel e ele é uma ferramenta do App Info que é mais fácil e rápida para ser utilizada, né? Você consegue visualizar facilmente as operações que você está fazendo, as análises de dados, e ele também é robusto, né? Através dele você consegue gerar resultados, tanto de estatística básica quanto de estatística avançada. Essas análises que a gente desenvolve no painel, elas podem ser salvas e utilizadas rotineiramente. Então, você pode repetir suas análises para fazer relatórios, para produzir uma informação que é contínua, que você usa sempre, para produção também de painéis mesmo que você quer deixar numa sala de situação. É, e usuários não precisam conhecer muito sobre linguagem de programação para usar o painel, que é a diferença da análise clássica, que precisa de linguagem de programação. Então, aqui, a gente precisa entender a lógica da análise de dados, mas a gente não precisa programar. Então, por isso, ele é muito mais acessível, né? E mais fácil e mais rápido. A gente então dá uma olhada aqui para essa janela principal para a gente entender como que funciona, né? Então, a gente tem um menu inicial onde a gente vai conseguir abrir as bases de dados aqui em cima, né? E a gente tem também outras ferramentas aqui, ó, uma de atualização de bases, uma para abrir painéis que já foram salvos, então a gente vai salvar a nossa análise e pode voltar para abrir ela novamente. E a gente tem aqui também alguns dispositivos que já são ferramentas de gerenciamento dos dados. Um deles é o que a gente chama aqui de criar variáveis, né? Que é uma ferramenta para criar variáveis, e outro de filtro de dados, tá? Além da gente abrir a base de dados aqui em cima, a gente poderia abrir a base de dados aqui nesse quadrinho azul, onde está escrito definir uma base de dados, tem uma seta. E a gente poderia abrir também clicando com o botão direito, onde a gente chama de configurar fonte de dados, ó. O botão direito, ele sempre vai abrir essa janela, e daqui também é possível configurar uma fonte de dados, ou seja, abrir uma base de dados para continuar usando no painel. A janela para abrir uma base de dados, então quando a gente começa a usar o painel, a gente vai abrir uma base de dados, a gente tem que conhecer essa janelinha aqui, que é onde a gente
acesso ao nosso dado, né? Então, a nossa base. A gente pode abrir aqui as bases de dados que a gente usou mais recentemente. A gente pode também selecionar o tipo de base de dados. Isso é super importante a gente saber. Então, aqui a gente não vai abrir só a base de dados construída no App Info, que é o que a gente tem visto nesse processo do curso. A gente vai poder abrir também base de dados do Excel, em CSV, em XLS, XLSX, em MDB, tá? Então, a gente pode abrir outras bases de dados, por exemplo, que vêm da nuvem. E aí, aqui na seleção do tipo de base de dados que a gente seleciona mesmo que base que a gente vai estar importando. Na fonte de dados, a gente vai navegar aqui para procurar onde está uma base de dados, onde ela está salva no nosso computador. E aqui no explorador de fonte de dados é onde aparece o formulário que a gente quer abrir. Quando a gente tem mais de um formulário numa base de dados, ou quando a gente tem, por exemplo, mais de uma planilha num Excel. Ele abre aqui para a gente, disponibiliza que a gente selecione, né? Qual é o tipo ali, qual é a fonte mesmo específica da planilha que a gente quer abrir. Nesse caso, é só um exemplo, né, que eu vou estar trazendo para mostrar para vocês aqui na aula. A gente está selecionando, então, um projeto do App Info mesmo. Ele é uma fonte de dados que eu procurei na base de projetos do App Info aqui. E ele é um questionário que chama surto de DTA. É um surto bem simples, uma investigação de epidemiologia de campo que a gente utiliza aqui para demonstrar algumas análises, né? Então, aqui a gente seleciona nesse formulário, clicando em OK, essa base é aberta. Quando eu tenho já uma base aqui aberta, disponível na minha janela, eu já vejo algumas mudanças que eu gosto de demonstrar aqui, de mostrar para vocês, ó. Então, assim, a gente consegue entender qual é a base de dados e quantos registros eu tenho. Essa é uma base de apenas 15 registros, o nome dela está aqui, né? E a gente tem como ver aqui embaixo também, ó, a informação sobre os campos dessa base. Então, nessa base aqui, por exemplo, eu tenho 33 campos e 15 registros. Então, aqui embaixo eu consigo observar isso também. E aí, como eu falei aqui em cima sobre alguns dispositivos, tem dois dispositivos que são fixos nesse painel de análise. Um deles está aqui do lado esquerdo e é o dispositivo que eu chamo de variáveis definidas, é onde eu crio as variáveis. E o outro é o do lado direito aqui, que é o filtro, tá? Que é onde eu vou filtrar meus dados. Então, ele está aqui em cima e está aqui também do lado esquerdo e do lado direito. E hoje, essa vai ser o assunto principal da nossa aula, né? Então, a gente vai aprender a gerenciar esses dados através de criação de variáveis e filtro de dados. Além dessa configuração geral do painel, eu sempre gosto de mostrar também que aqui a gente consegue acessar o dicionário de dados da nossa base, aqui em cima, ó. Então, aqui vocês vão ver que tem tipo uma lista, né? Aqui que você consegue abrir, ó, uma lista suspensa, onde você tem análise, que é essa base para ser analisada, onde a gente tem data. A data é a base de dados, é quando você quer visualizar a tua base de dados, você quer olhar para ela, entender como ela funciona. E a gente tem também o dicionário de dados, acessando aqui o variáveis, tá? Então, é essa listinha suspensa aqui que permite a gente acessar essas três coisas. Aqui, para vocês verem, ó, como que aparece a base de dados para nós. É como se fosse uma base do Excel mesmo, onde a gente tem as variáveis aqui nas colunas, tá? Então, nessa base, ó, eu tenho aqui a data de nascimento, a idade do paciente, o sexo. A gente tem uma pergunta se ele é gestante sim ou não, que aparece como o 0 ou 1. A gente tem o participante, que é 1 ou 0 também, que seria sim ou não. Isso significa, nesse caso, para essa base, se ele tivesse participado de um evento, né, de um almoço, de um jantar, de alguma refeição. A gente tem a data e a hora da refeição. A gente tem também a comida, para perguntar se essa pessoa consumiu sim ou não. E a data de início de sintomas, hora de início de sintomas. Isso tudo serve para a gente para calcular depois o período de incubação, né? Então, é só para vocês verem como que funciona aqui a visualização da base de dados, né? No App Info aqui, no painel de análise. E aqui a gente tem também, lá naquele menu variáveis, o dicionário de dados. Isso é super importante, a gente falou um pouquinho disso
nas outras aulas, né? Então, o dicionário de dados, quando eu vou analisar principalmente uma base que eu não conheço, ele é essencial. Antes de eu começar a fazer as minhas análises, eu preciso abrir esse dicionário para conhecê-lo e para conhecer mesmo a base de dados. Então, aqui eu tenho o nome, ó, da pergunta que eu fiz, né, lá no questionário, e como ela aparece aqui como um campo. Então, é o nome do campo. E aqui o tipo do campo também, ó, de tempo, data e tempo. Aqui um dicionário que tem alguns campos também booleanos, né, que é do tipo sim ou não, que é aquela caixinha de verificação nossa também. Então, esse é um dicionário de dados aqui. Depois eu vou mostrar para vocês o dicionário de dados mais recente, que é o que a gente criou nesse curso. Bom, quando eu vou utilizar o painel de análise, lembrando aquilo que eu falei, que ele pode ser um painel que eu posso repetir seu uso, que ele pode ser dinâmico, eu posso fechar e abrir de novo. Eu vou começar salvando esse painel, para poder, então, acessar essas informações depois ou repetir seu uso. Então, a gente salva o painel aqui, ó, onde eu mostrei inicialmente, nesse menu principal tem um disquete. Então, esse disquete aqui, ó, é onde eu salvo. Então, eu posso salvar como, que é quando eu uso a primeira vez esse painel, ou eu posso só salvar ele rapidamente. Eu tenho ao lado aqui também uma pastinha, ó, que é onde eu abro um painel já salvo, tá? Então, eu posso abrir ele aqui depois também. Lembrando que vocês têm que saber onde vocês estão salvando esse painel. E aqui embaixo, ó, sempre quando eu peço para salvar, vem uma confirmação, ó. O Canvas, tá, gente? É o nome também que ele usa para uma falha de tradução aí, mas é o painel. Aqui ele fala que ele foi salvo nessa minha pasta aqui, ó. E ele te mostra, então, onde está o seu painel. Então, como abrir, né? Dispositivo. Então, o painel, gente, é a folha em branco, tá? É onde vão começar a ser ali criadas as nossas análises. Então, as nossas análises a gente vai chamar em alguns momentos de dispositivo, que é a ferramenta de análise, na verdade. Então, no AppInfo, ela vem como dispositivo. Então, como que eu abro isso, né? Como que eu abro as coisas que eu vou começar a elaborar para ter ali dentro da minha folha? Então, no botão direito, eu vou acessar todas as ferramentas aí de configuração de painel. Então, o botão direito, vocês já viram essa janela, ó, eu vou mostrar ela aqui de novo com mais detalhes. Então, a gente vê diversas funcionalidades aqui do dispositivo. Então, nessa primeira parte aqui é onde eu já mostrei que eu posso abrir a base. Depois eu tenho aqui também como abrir o painel, que é essa Canvas, né? Que é a análise que você já fez, quando você volta para repetir uma análise, um painel que já está salvo. A gente tem aqui também, ó, como enviar esse painel para o Word, para o Excel, né, para exportar esses dados também, quando eu estou usando ele e quero mandar ele para um outro formato. Então, você pode querer ter ele num relatório, num Word, por exemplo, você manda por aqui. E aqui a gente tem, né, o mais importante para nós, que a gente vai estar vendo hoje, e na próxima aula, os detalhes sobre os dispositivos mesmo. Então, a gente vai ver aqui como abrir tabela, gráfico, tudo isso. A gente tem aqui também a calculadora estatística, caso a gente precise, durante a nossa análise, calcular alguma coisa. Aqui dá para fazer tabela 2 por 2, fazer cálculo de amostra, né? E a gente acessa aqui também o dicionário de dados e alguns dispositivos de configuração ali dessa página. Para começar, uma das coisas que a gente pode fazer de configuração é colocar uma caixinha mesmo com o nome da análise que eu estou fazendo. Então, ela é como se fosse um título mesmo, você pode colocar ela através aqui da caixa de texto simples, ou você pode colocar uma imagem com um logotipo, por exemplo, um logotipo do projeto, e aí você coloca então essa imagem também nessa folha e continua analisando com ela lá esteticamente melhor. E a gente tem, então, também os dispositivos de análise, tá? Então, os dispositivos de análise que a gente vai estar explorando mais hoje são esses, né? Hoje, na próxima aula, na verdade, são esses aqui. Eles sempre vão ser acessados nesse menu adicionar dispositivo para análise, sempre, tá? Então, é botão direito, dispositivo para análise. E aí vocês vão acessar vários dispositivos aqui. Uma coisa geral do painel de análise, então, são as propriedades. Então, a gente vai poder voltar nela sempre para configurar esse painel
através dessa ferramentazinha aqui, ó. Esse é o símbolo que vocês vão ver em todos os painéis, em todos os dispositivos, na verdade. Esse símbolo aqui é um símbolo de recolher, é como se você fechasse ou abrisse cada tabela, né? E aí você permite diminuir o espaço ali da sua folha através desse recolher ou expandir. Uma coisa importante é que tudo que está recolhido não vai para o Word depois, tá? Ele aparece para você aqui, mas você não exporta ele. Mas ele pode te ajudar na configuração melhor da sua página. E aqui o fechar é quando você quer fechar mesmo. Por exemplo, você fez uma tabela, você não quer usar ela mais, você fecha ela através desse X aqui nessa caixinha vermelha. Então, a gente, assim, vai começar, essa aula, como eu falei, ela está dividida, ela é uma demonstração geral de como funciona o painel. Na próxima aula, a gente vai ver mais coisas, né? Então, eu estava mostrando os aspectos básicos ali de configuração, e agora eu vou começar a falar do nosso primeiro dispositivo, que é super importante, que é o filtro de dados, tá? Então, o filtro, gente, ele é usado para a gente selecionar mesmo um conjunto de dados, né? Você quer filtrar mesmo um dado, por exemplo, você está trabalhando com um país, você quer filtrar uma província ou um estado, ou você está trabalhando com um estado, você quer filtrar um município. Então, isso a gente usa muito até para fazer relatórios. Você pode filtrar também, por exemplo, um caso confirmado, ou um caso suspeito, ou um caso confirmado por laboratório, quer dizer, tudo isso pode ser filtrado. Aqui a gente tem um exemplo também, por exemplo, de filtrar sexo, filtrar idade, ou filtrar algumas datas, né? Você pode usar esses critérios todos ao mesmo tempo também. Então, eu quero mulheres maiores de 18 anos. Isso tudo é possível fazer. Uma coisa importante também, você pode filtrar uma tabela ou um gráfico, por exemplo, ou você pode filtrar o teu painel inteiro, que é o painel do dispositivo de filtro fixo mesmo. E aí você pode fazer isso para fazer uma análise mais aprofundada mesmo de algum subgrupo. Então, a gente tem um dispositivo ali, que é o filtro que está do lado direito, como eu mostrei, que é esse filtro de dados aqui, ó. E ele aparece como se fosse esse tipo de janela. É nesse tipo de filtro aqui que vocês vão conseguir fazer um filtro geral. Para conhecer ele melhor, eu demonstro para vocês aqui, então, que existe o campo. Então, todos os campos da sua base de dados vão aparecer aqui. Depois você tem um operador de filtro. Então, você tem um dado que vai me falar assim: ah, eu quero um sexo igual a, nesse caso. Mas poderia ser, se fosse uma variável contínua, maior que, menor ou igual, tá? Você pode selecionar também sexo que está em branco. Então, assim, tem várias coisas aqui. O sexo, por exemplo, nesse caso, é uma variável que foi construída com valores legais, então o valor aqui para a gente já aparece como aqueles valores disponíveis no seu valor legal. Então, aqui, por exemplo, você está selecionando um sexo que é igual a masculino, tá? Você sempre tem que adicionar esse filtro, ou ele não funciona. Então, você seleciona aqui, ó, o campo, o operador e o valor, e adiciona o filtro. E ele vai aparecer aqui para a gente como esse critério, ó. Nesse caso, o valor de sexo é igual a masculino. A gente também tem a opção de eleger mais de um filtro ao mesmo tempo, tá? Mais de um critério. Então, para fazer isso, a gente seleciona aqui em cima também os campos, os operadores, mas depois a gente precisa adicionar uma condição, que é essa condição condicional aqui, ó. A condicional em análise de dados, vocês vão usar ela muito, e ela significa ser uma condicional inclusiva ou excludente, né? Então, por exemplo, eu vou ter uma condicional do tipo e ou, e a gente já viu isso lá no código de verificação, né? Então, a gente pode adicionar uma condição do tipo e ou uma condição do tipo ou. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, a gente já tem o sexo masculino selecionado. Aí eu quero fazer uma condição que seria a idade ser maior que 60 anos, tá? Ser maior que 60 anos. Então, eu quero que o meu sexo seja masculino e a minha idade seja maior que 60, quer dizer, eu quero duas condições. Ou eu quero sexo masculino ou maiores de 60. Isso é totalmente diferente uma coisa da outra, né, gente? Nesse exemplo aqui, ó, eu vou querer, então, sexo masculino
e maior de 60 anos e doente. Então, eu quero ver meus casos em homens, em idosos, por exemplo. Então, eu faria um filtro aqui com o I, tá? E aí ele vai aparecer assim para mim, ó, as três condições com o END aqui. O END é a mesma coisa que o I, tá, gente? E, né? E, I ou E. A pronúncia nossa aqui é I. Mas é uma coisa e outra coisa, uma coisa e outra coisa, tá? Então, eu quero sexo masculino, com a idade maior de 60 anos e que esteja doente, né? Responda doente sim para mim aqui no meu questionário, na minha investigação atual. Você vai fazer cada uma delas, escolhendo aqui o campo, o operador e o valor, e no final você vai ter as três condições do critério aqui. Vocês vão perceber que quando a gente faz isso, lá em cima no nosso painel vai aparecer, então, quantos registros que tem. Vai mudar o meu número de registros. Nesse exemplo aqui, eu só vou ter 2 registros que atenderam essa condição. E vai aparecer uma mensagem que está escrito: os seguintes filtros estão em vigor. O sexo masculino e o valor é maior de idade, maior de 60, e a pessoa tem que estar, né? A variável de doente tem que estar marcada como sim. Então, nesse exemplo aqui, a gente consegue ver como que tá aqui, então, essa seleção desse filtro, que nesse caso foram 3 filtros, tá? Aqui embaixo também vai aparecer agora um número diferente de registros aqui. E as mensagens, então, são importantes para a gente confirmar que o filtro foi feito, que você está trabalhando agora com uma base filtrada. Bom, o número de filtros também, então, vai ser sinalizado, né? Você vai ver aqui em cima, ó, do lado direito, que tem 3. Esse número 3 significa que tem 3 filtros aplicados aqui à minha base de dados, né? Então, esse 3 significa isso. Bom, se a gente depois também desistir de algum dos filtros, a gente pode removê-los. Então, a gente pode desativar eles parcialmente, né? Removendo algum deles ou removendo todos eles. Então, se a gente remove a seleção, a gente vai clicar em um deles e remover o filtro, ou a gente pode simplesmente limpar todos aqui, ó. E aí, todos os filtros aqui vão ser limpos, tá? A gente tem um modo avançado aqui também, é para fazer alguma programação para filtrar, tá? A gente quase não usa, mas a gente pode precisar fazer alguma programação que não envolve somente esses operadores aqui, alguma coisa mais complicada. Então, aqui só mostrando para vocês que dá para remover um deles ou dá para remover todos a partir do limpar todos. E aí você vê que a minha base de dados volta para o meu número original e eu removi qualquer um desses filtros ali. Uma outra ferramenta, tá, gente? Então, vamos lá. Essa é uma parte de um pouquinho mais avançada de programação, é a criação de variáveis, tá? A gente viu um pouco dessa lógica lá no código de verificação, quando a gente configurou os nossos formulários. Então, a gente tem aqui o nova variável quando a gente quer criar uma variável nova, tá? Então, a gente usa isso para recodificar uma variável também, e a gente vai ver aqui os tipos de variáveis que eu posso criar. Ele também é um dos painéis fixos do meu dispositivo e ele está do lado esquerdo dessa janela principal. Aqui nesse variáveis definidas. Está vendo que aqui estou como 0 ainda, porque eu ainda não criei nenhuma delas. E aí a gente vai começar a criar elas a partir do nova variável aqui, clicando nesse nova variável. O nova variável vai apresentar para a gente os tipos de variáveis que eu posso criar, tá? Então, a gente faz elas através dessas configurações ou programações, dependendo daquilo que a gente precisa no nosso banco. A gente pode também criar uma variável por diferentes maneiras, por isso que vocês vão conhecer agora cada uma dessas configurações possíveis aqui para a criação de variável. Então, aqui a gente tem as que a gente vai mostrar hoje, ó, que é o valor recodificado, atribuição simples, valor condicional, valor formatado, expressão atribuída, ou também vocês vão ver que a gente pode criar uma variável de grupo para agrupar um conjunto de campos que eu tenho na minha base. Vamos começar, então, olhando para essa variável do tipo valor recodificado. Então, a variável de valor recodificado é quando eu vou agrupar ou transformar um campo que já existe, tá? Então, a gente quer formatar ou gravar algum dado ali. Então, um exemplo bastante, né, utilizado aqui para nós é a recodificação da variável idade, quando a gente quer transformar ela em faixa etária.
ou grupos de idade, né, gente? Quando a gente quer fazer um agrupamento das nossas idades. E aí, por exemplo, se a gente coleta a variável como variável contínua numérica, que é o mais recomendado, a gente pode querer mostrar depois num gráfico ou numa tabela as faixas etárias. Então, a gente pode criar pelo valor recodificado, tá? E aí vocês vão ver, por exemplo, a idade, como que ela tá. Eu sempre gosto de abrir uma tabela antes ali, uma frequência, para vocês verem. Então, no meu caso, aqui a gente tem uma variável de idade que está como contínua. Então, ela é muito grande, a gente não vai apresentar isso assim, a gente vai criar uma variável agrupada para mostrar a idade das pessoas nesse campo aqui. Então, aqui, ó, eu mostro para vocês a janela do valor recodificado. Então, o campo de origem, ele sempre é aquele campo, então, que a gente vai, a partir dele, agrupar. Ele é um campo que chama idade, tá? Então, a idade, nesse caso, ela vai chamar a idade recodificada, tá vendo? Idade recoded. Podia ser idade também, ou eu podia chamar já de faixa etária. Podia ser idade nova também, tá? Então, isso fica aqui em cima, ó. É o campo origem e o campo destino. Então, eu sempre tenho que marcar isso, ele não aparece automaticamente, né? A idade aqui, ele vai me dar uma ideia de nome, mas eu posso modificar ele aqui. A gente tem também, então, aqui o tipo de campo, se você quer que ele seja um campo de texto, ou um campo numérico, ou um campo do tipo sim ou não. E aqui a gente tem algumas configurações desse campo aqui também com relação à ordenação, por exemplo. E aí depois, por fim, a gente tem aqui no 4, aonde que a gente preenche os intervalos, né? Que é onde vai aparecer a nossa idade. Então, por exemplo, eu quero uma idade que seja, uma faixa etária que seja de menor de 5 anos, então eu vou colocar aqui, ó, que a idade vai ser from, né, de 0 até 5, tá? E a representação é a forma como ele vai aparecer. Então, aqui tem uma outra forma de fazer isso que a gente faz no AppInfo bem mais rápida, que é nesse preencher in aqui, ó. Esse preencher in, gente, ele faz isso automaticamente para nós, ele preenche as classes ou os grupos. Então, os intervalos vai ser, por exemplo, nesse caso, de 0 a 120 anos, numa divisão de 10 em 10 anos, tá? Então, aqui, quando eu faço esse intervalo aqui no preenche in, ele já vai me dar automaticamente esse from para o to. Então, aqui, por exemplo, ele vai me dar, ó, de 0 a 10 anos. Lembrando que o App Info aqui, gente, esse to dele, ele não é não inclusivo. Então, quando eu tenho aqui o 0 até 10, o 10 não vai ser incluído. Então, vocês vão ver como que ele aparece na representação aqui para mim, ó, de 0 a menor de 10. Depois, a minha próxima faixa etária vai incluir o 10, então vai ser de 10 até 20, que não vai dar o 20, que vai ser até 19. Então, vai ser de 10 a menor de 20. Você poderia escrever 19 aqui também, que daria certo, tá? E aí, daí por diante, de 20 a 30, de 30 a 40. E aqui é a forma como vai aparecer na nossa tabela lá. Quando a gente cria essa variável, a minha primeira variável criada foi essa faixa etária, então. Ela vai aparecer aqui para nós como 1, tá? E aí ela vai, então, estar aqui possível de ser editada ou de excluída. Então, eu posso clicar nela aqui e voltar lá e editar ela, tá? Ou eu posso excluir ela também, depois de criada, né? E aqui é como ela aparece pra gente, ó. Essa é uma tabela grande, porque eu fiz várias idades aqui, ó. Tem algumas idades que estão como 0, por exemplo, ó. Então, a gente tem sempre essa idade mínima, depois a idade aqui vai começar a aparecer com as faixas etárias lá que a gente criou, tá? E aí a gente tem aqui uma tabela da faixa etária que a gente criou. Eu sempre recomendo para vocês conferir se deu certo. Então, eu crio uma lista de casos, eu vou mostrar para vocês na próxima aula, né? Esses dispositivos de lista aqui, ó. Mas é bem indicado a gente ter uma lista para conferir se funcionou. Então, a gente vai olhar para o campo de origem e ver o campo criado aqui, ó. Então, para vocês verem, a idade, quando ela estava marcada como 2 anos, ela saiu para nós como de 0 a 10, a menor de 10. A idade de 6 anos também. Já a idade de 17, ela saiu de 10 a menos de 20. A idade de 21, de 20 a menos de 30. Então, isso significa que funcionou, né, gente? Eu tinha nessa base de dados um errinho aqui, ó, que é legal para vocês verem, ó.
que deu 200 anos, tá vendo? Ó? Que é o nosso outlier aí, que foi uma idade que estava errada. A gente teve que arrumar ela depois, né? Então, ela apareceu para a gente ali como um valor maior do que aqueles valores existentes para a idade. Na verdade, essa idade era 20 anos e ficou como 200. A gente tem que tirar um zero dela. Então, isso acontece, e aí é interessante para a gente ver como, nesse momento da análise de dados, a gente aproveita também para corrigir os nossos dados. Aqui, por exemplo, vocês podem então ver vários tipos de atribuição, ó. Então, a gente tem as atribuições que ele já nos fornece. Então, tem essas atribuições, por exemplo, de calcular diferença de anos, diferença de meses, diferença de dias. Tem aqui também a possibilidade da gente configurar alguns campos. Por exemplo, converter uma variável do tipo texto em número, né? Então, o que a gente chama de data aqui é data de configuração textual para uma variável de data numérica, que é a contínua. Então, a gente pode também, por exemplo, aqui, ó, deixar o texto em letra maiúscula, deixar o texto em letra minúscula. A gente tem aqui também a possibilidade de trabalhar bastante com os grupos, né? A gente pode contar variáveis respondidas como sim dentro de um grupo. Isso é bem interessante num inquérito, assim, quando você trabalha com variáveis de grupo. A gente pode também fazer outras conversões lá, ó, ignorar o tempo dentro de uma variável de data-tempo, por exemplo. Então, isso aqui, ó, é alguns dos exemplos que a gente tem para fazer atribuição em atribuição simples. Vou mostrar um exemplo para vocês de uma criação que a gente usa bastante na prática, que é a criação de uma diferença de tempo. Então, pode ser, a gente fez para calcular lá, por exemplo, a idade, né? Mas a gente pode fazer ela nesse exemplo aqui, ó, para calcular uma diferença de dias, meses ou anos. E nesse caso aqui, ó, a gente quer criar um período de oportunidade de investigação a partir de duas datas, para calcular o dia entre o início de sintomas e a data de investigação num surto, por exemplo. Então, aqui eu lembrava que eu tinha a data de início de sintomas e a data de investigação. Então, eu posso fazer uma diferença em dias aqui, tá? Então, lembrando que eu tenho que sempre preencher, vamos lá, o nome do campo. Então, aqui é um campo novo, eu tenho que dar um nome para esse campo. Eu lembro, por exemplo, que eu já falei lá para vocês, mas eu vou repetir que a gente não gosta de nome de campo muito grande. Esse nome aqui já está quase no máximo mesmo, ó. Mas ele vai se chamar oportunidade de investigação, tá? Então a gente coloca o nome do campo simples aqui, a gente escolhe a atribuição, e não, nesse caso, eu estou fazendo uma diferença de dias, e aí vocês vão perceber que na criação dessa atribuição aqui, ó. Você sempre vai ter que selecionar alguma coisa aqui, né, para o AppInfo entender qual que é o seu campo. Então, ele quer para mim contar o número de dias entre duas datas. Então, eu vou poder abrir aqui só variáveis de data. E nesse exemplo, eu vou abrir a data de início de sintomas como uma data inicial. Então, ele vai começar a contar o número de dias a partir da data de início de sintomas. E ele vai terminar de contar o número de dias no final, que é a end data. Então, tem a start e a end, né? Que é a data inicial e a data final. Nesse caso, a data final vai ser a data de investigação. Então, eu vou contar o número de dias da data de início de sintomas até a data de investigação. Aqui embaixo, ó, ele também sempre explica qual que é a atribuição que ele fez, tá, gente? Isso é bem importante, porque às vezes a gente quer fazer uma atribuição que eu não sei se funciona, se dá certo, eu não conheço ela, estou usando ela pela primeira vez. Tem várias atribuições mesmo que eu nunca usei, e aqui ele explica, ó. Então, ele vai gerar para nós uma variável do tipo numérica, que vai ser a diferença de dias entre duas datas, tá? Apenas números completos de dia vão ser contados. Então, ele vai contar, por exemplo, e aí ele vai contar de uma data para outra quantos dias isso vai dar, né? Isso sempre começa com a data mais antiga, que é a data start aqui, e vai até a data mais antiga que eu falo no tempo, né, gente? O mais antigo é o que aconteceu antes, até a data mais recente, que é a que está acontecendo agora, né? Então, gente, isso pode gerar valores negativos também. Se eu, por exemplo, investiguei, que é uma inconsistência, antes do início de sintomas, se eu investiguei, por exemplo, um contato
antes do início de sintomas, isso vai gerar uma data negativa também. Então, ele fala isso para nós aqui na configuração dessa atribuição. Então, nesse caso, olha, eu contei aqui, eu tinha, vocês vão ver que eu tenho missing, porque nem todo mundo tem data de início de sintomas ou data de investigação, e a variável que está sem data não vai ser contada para nós. Eu tenho aqui uma pessoa, ó, um caso, que tinha uma data negativa de um dia. Então, ele investigou esse caso um dia antes do início dos sintomas. Eu tenho uma pessoa que investigou no mesmo dia, que é o zero, e eu tenho aqui 6 pessoas que investigaram com um dia. Então, um dia após o início de sintomas, eu investiguei esse caso. São essas 6 pessoas. E uma pessoa com 2 dias. Então, essa é a tabela de frequência aí para essa variável. A gente podia pedir uma média dela também, né? Então, aqui é o mais apropriado, inclusive. A média deu para a gente aqui, ó, que ele foi investigado em menos de um dia, ó, de 0,7, com mediana de um dia, né? Sendo que o mínimo é menos um dia e o máximo 2 dias. Então, aqui também a gente já tem uma análise de dados dessa variável que eu criei, desse campo criado aqui, que foi a oportunidade de dias de investigação. E aí a gente tem, então, também um tipo de atribuição que a gente usa muito, que é a atribuição condicional. Então, é quando eu vou atribuir uma condição, né, para uma variável, eu vou dar um valor para uma condição mesmo. Isso é muito usado quando a gente quer avaliar um critério, por exemplo, numa definição de caso. Eu quero um critério que é ter uma coisa e outra, ou outra, muito parecido naquela lógica do que a gente viu no filtro. E aí a gente vai atribuir um valor quando um critério é atendido. Então, nesse exemplo aqui, eu vou fazer aqui uma definição de caso suspeito que inclua somente aqueles indivíduos que apresentaram diarreia e vômito, tá, gente? Que então é aquela condição inclusiva. Lembra que eu falei do e do ou, do né, and ou or, que é em inglês aqui como aparece para gente essa programação? Então, eu mostro aqui para vocês essa janela da atribuição condicional. A gente vai ver que aqui a gente tem, então, sempre, ó, também no 1, o nome do campo novo. Eu vou chamar isso aqui de caso suspeito. Então, eu estou avaliando se ele é um caso suspeito. Eu vou escolher o tipo de campo. Nesse caso, eu estou escolhendo do tipo yes ou no, ou sim ou não, que ele já sai para mim lá só como sim ou não. Então, eu quero uma resposta. Esse caso é suspeito, sim ou não? A gente tem uma coisa, então, aqui também que é diferente, que é a edição da condição. Eu vou mostrar para vocês que é criar essa condição mesmo, como que eu crio lá essa condição que eu quero para definir esse campo novo. E aqui a gente tem também uma parte de atribuir o valor para esse campo que eu criei. Deixa eu mostrar para vocês aqui, então, como criar essa condição, para ficar mais claro de vocês verem, ó. Então, essa janela aqui, ó, ela pede para especificar uma condição que você está atribuindo. Nesse caso, eu quero, então, ó, que o meu caso suspeito seja quando o meu campo aqui, vômito, seja igual a sim, né? E aí depois eu posso escolher essa condição para criar um segundo, que é vômito é igual a sim e diarreia é igual a sim também. Então, essa adicionar condição aqui vai me dar, igual lá no filtro, a possibilidade de eu falar uma coisa e outra, ou uma coisa ou outra, né? Quando a gente quer criar uma coisa com condições diferentes, né? Isso tudo vai ser selecionado aqui na adicionar condição. Então, nesse caso, quando eu olho para essa janela completa aqui, eu já vejo que o meu caso suspeito vai ser uma variável do tipo sim ou não, com uma condição que é chamada de o valor da diarreia é igual a sim e o valor do vômito é igual a sim. Esse é meu caso suspeito. A gente tem essa parte final aqui, gente, que é quando eu selecionar essa condição, o meu valor vai ser sim para o caso suspeito. E quando eu não selecionar, que é esse use o outro, eu marco esse use o outro, o meu valor vai ser não, tá? Então, essa é a minha condição completa aqui, tá, gente? Ela tem que ser completa para funcionar. Então, aqui nesse atribuir valor, você tem que atribuir o valor. Se fosse uma variável de atribuição do tipo texto, você poderia escolher o que você vai atribuir de valor para essa condição. Então, você poderia escolher, por exemplo, escrever sim. Então, o meu caso suspeito é igual a sim. Ou o meu caso suspeito é igual a não, tá? Nesse caso aqui, ele só permite sim ou não, yes ou no, porque é o tipo de campo que eu fiz aqui. Aqui só para a gente mostrar para vocês também que eu faço uma frequência depois para entender, ó. Então, dos meus 15 investigados,
4 atenderam a condição e são chamados de caso suspeito e 11 não. Então, essas 4 pessoas aqui, ó, elas tinham vômito e diarreia, tá? Eu posso fazer uma tabela para conferir isso também. Então, eu vou fazer uma tabela com as variáveis diarreia e vômito. Vocês vão ver aqui, ó, que eu tenho 4 pessoas que tinham diarreia sim e vômito sim. Por isso que aqui na minha variável caso suspeito, eu tive 4 casos. Então, sempre eu recomendo muito a gente conferir os dados que a gente criou aqui. A gente tem também, gente, a variável formatada, né? Com valor formatado mesmo. É aquela que a gente utiliza para configurar valores de data ou de hora. Então, a gente configura aqui valores de tempo de uma investigação, por exemplo, de um surto. Uma que a gente usa bastante aqui, ó, é a EpiWeek, ou semana epidemiológica. Quando você tem uma data completa e que você quer tirar uma semana dessa data, a gente tem, então, a formatação aqui nesse tipo de formato EpiWeek, para você construir, por exemplo, semana epidemiológica de investigação. Então, essa valor formatado é muito usada para isso. Você poderia também tirar o mês de uma data, tirar o dia de uma data, tirar o ano de uma data. Por exemplo, você quer só uma variável de ano de investigação e você não tem. Então, você pode vir aqui e pedir tipo de formato, ano de investigação, e ele vai te dar. E a gente tem também uma expressão atribuída. Essa expressão atribuída, gente, é quando você quer escrever. Isso sim é código de programação, tá? Então, se você não foi contemplado nas outras atribuições aqui, nas formatações de variáveis, e você quer um campo novo com uma expressão que você vai usar, por exemplo, somar um campo com outro. E aqui eu gosto de usar esse exemplo do IMC, por exemplo, do índice de massa corpórea, né? O IMC é uma variável que a gente não consegue fazer aqui com condicional ou com atribuição simples. Mas eu consigo dar uma expressão para essa cálculo, né, para essa fórmula. Então, a expressão nesse caso é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, eu posso escrever aqui que o IMC vai ser o peso, é uma variável de peso, dividido, que é essa barrinha, pela altura multiplicada por altura, né, que é a altura ao quadrado. E isso eu quero que seja um campo numérico de IMC. E ele vai me dar, o EPINFO faz o IMC desse jeito aqui, tá? A gente tem também, a gente usa isso bastante também em estudos epidemiológicos, a variável de grupo, é quando eu estou agrupando várias variáveis, tá, gente? Isso é muito interessante, porque depois vocês vão ver uma ferramenta na próxima aula que se chama a frequência combinada, que é para você avaliar a frequência de vários campos ao mesmo tempo. Então, a gente faz um agrupamento de campos aqui, ó. Nesse exemplo, eu quis fazer um agrupamento de campos, de campo de sintomas e de exposições, que são as minhas variáveis do tipo sim ou não. Então, eu fiz aqui e marquei, ó, o nome do meu campo vai ser exposição sintomas, e eu vou fazer aqui, então, o campo de arroz, diarreia, feijão e outras sintomas que eu posso ter aqui que não está mostrando, mas eu vou selecionar tudo que eu tenho de exposição de sintoma e vou marcar para criar um grupo sobre isso. Podia ser só um grupo de sintomas, podia ser só um grupo de exposições, é só um exemplo. Depois, o que que acontece? Eu consigo fazer a frequência combinada. Então, eu consigo analisar rapidinho um grupo aqui de variáveis. Vocês percebem que eles são chamados aqui de campos booleanos, porque são todos campos do tipo sim ou não. Eu só consigo fazer uma frequência combinada, né? Se eu tiver campos do mesmo tipo. Eu não posso colocar, por exemplo, aqui um campo de texto e um campo numérico ao mesmo tempo, porque ele não vai conseguir analisar. Tem que ser um campo do mesmo tipo. Então, gente, nessa primeira parte, eu queria mostrar para vocês as análises que a gente consegue fazer por meio de programação. Então, essas análises vão ser feitas no painel, elas são dinâmicas, e vocês vão ver que eles vão começar a aparecer aqui no dispositivo para nós. Os filtros e as variáveis, eles ficam salvos. Se a gente salvar no painel lá, né? A gente pode voltar neles depois e excluir ou editar esses itens. E o painel, ele é uma folha em branco, tá, gente? Que você vai preenchendo com esses dispositivos, tá? É sempre importante e necessário salvar o painel depois, caso vocês queiram usar ele de novo. Não pode esquecer de salvar, que ele não salva automaticamente. E aí, na próxima aula, a gente vai ver um pouco mais de detalhes, como que é que aparecem esses gráficos depois, essas tabelas, a partir das variáveis que a gente criou ou que a gente filtrou, tá? Eu tenho aqui para vocês também a disponibilização de uma base de dados que a gente já criou juntos nesse curso, que é a base de vacina,
que eu vou disponibilizar no Drive para vocês, que vocês já estão usando, e isso vai ser importante para a gente conseguir, então, depois fazer uma atividade prática que eu vou deixar aqui também. Então, essa atividade prática vai ser uma atividade para vocês construírem uma variável e explorarem, então, essa parte de construção de variáveis. Nesse projeto vacina, a gente tem um formulário que chama Vacina Covid, que a gente criou juntos, então, nas outras aulas, e a gente tem a base de dados que chama vacina lá. E aí eu quero, então, que vocês criem, então, para nós, uma variável desse questionário que vai se chamar idade, tá? Então, vocês vão selecionar a variável lá, que é um tipo de variável com valor recodificado. A gente vai criar uma variável de faixa etária. A partir da variável de idade, né? O campo de origem é a idade. Vocês podem criar isso de diferentes maneiras, pode ser automaticamente pelo preencha in, ou vocês podem digitar os intervalos na janela. E eu vou mostrar para vocês como fazer isso agora, das duas maneiras. Bom, então, como passo inicial, vamos abrir novamente o nosso programa App Info aqui, né, no computador de vocês. Também vocês podem fazer isso junto comigo. Então, a gente está trabalhando aqui nesse menu do painel de análise. Então, eu vou clicar nele. E aqui eu vou estar retomando algumas coisas, além de, né, obviamente, corrigir a atividade, mostrar algumas coisas aqui de maneira mais prática que eu tenho mostrado ali na aula. Então, vocês vão ver que o painel, ele aparece aqui para nós com esse visual aqui, né? Então, a gente tem várias maneiras de abrir uma base de dados aqui, para a gente conhecer um pouco melhor o painel. Então, a gente pode abrir aqui nesse menu de opções aqui, ó, ele sempre vai chamar a abertura da base de dados como configurar fonte de dados, né? Ele chama de fonte de dados, aqui eu poderia abrir uma base. Eu posso abrir também clicando com o botão direito na minha tela. Aqui vai ter, ó, configurar a fonte de dados. Ou eu posso aqui simplesmente, ó, nessa caixinha aqui inicial em azul, clicar nessa seta, ó. Então, todos esses caminhos, eles vão sempre dar para a gente na mesma janela, que é a janela que eu apresentei para vocês na aula, que é onde eu abro a minha base de dados, tá, gente? Então, ó, a minha base de dados, eu tenho aqui nessa janela como selecionar uma base recente, que é alguma base que eu tenho trabalhado nela de maneira mais recente, as últimas bases que eu abri nesse computador. E eu tenho aqui, gente, o tipo de base de dados. Eu quero destacar aqui para vocês que, né, nesse curso a gente trabalhou com uma base de dados que é de AppInfo mesmo, mas que o AppInfo permite que a gente analise dados também, ó, de Excel especialmente, tá vendo, ó, do XLSX, tá? Ou de Axis, por exemplo, ou um CSV, ou conectada com a nuvem também, tá? Eu queria destacar que alguns computadores mais antigos podem ter dificuldade de abrir alguma base do tipo XLSX, e aí existe um complemento que eu deixei na pasta para vocês de instalação, que é um complemento para você cumprir, então, com essa função. Se o seu computador não está abrindo a base em XLSX, você tem duas opções. Você pode transformar ela em XLS, que é só salvar ela em arquivo do Excel do tipo 97/2003, ou você pode entrar na pasta de instalação e baixar um complemento. Esse complemento é para abrir base de dados XLSX nos computadores que não conseguem fazer isso. Lembrando que as bases em XLS, elas são bases com até 90 mil registros, né, bases menores, e as bases de XLS ou bases, por exemplo, do Axis, são bases bem maiores. A gente não tem um número fixo de quantos registros o EPINFO consegue analisar, a gente tem experiência de analisar bases de dados com até 200 mil registros. Depois disso, o programa costuma ficar um pouco pesado, mas até lá dá para analisar muita base de dados, então a gente consegue trabalhar com um painel de análise com bastante registro. Como eu estou analisando aqui aquele projeto de vacina que a gente criou junto, ele é uma base de AppInfo mesmo, eu vou navegar aqui para buscar essa base. Essa base está aqui para mim como uma base completa para ser analisada, ó. Então ela chama vacina, um PRJ. Eu vou abrir ela, o formulário aqui embaixo vai aparecer para mim como vacina de Covid. Se eu tivesse mais de um formulário dentro desse projeto, ia aparecer aqui. Se fosse uma base de Excel, ia aparecer para mim o nome das planilhas. No Excel, a gente tem as abas com mais de uma planilha. Você teria que selecionar aqui qual que é a planilha que você está trabalhando. Eu vou dar um OK. A minha base de dados ela vai abrir rápido, porque é uma base pequena. Eu estou trabalhando com uma base desse curso de 15 registros.
que foi o que a gente fez de importação de pacote na prática, tá? Vocês vão ver que aqui em cima, então, a gente já consegue ver o número de registro dessa base, o nome da base, o nome do formulário. Aqui embaixo, ó, eu tenho o número de campos que eu tenho nessa base de dados e o número de registros também. E a gente vai ver aqui em cima, então, as configurações. Além de abrir a base, eu posso atualizar a base, se é uma base que eu estou alimentando lá no entrada de dados, posso atualizar ela aqui também. Eu tenho aqui também como vincular ou abrir uma outra fonte de dados, quando eu já estou com uma base aberta. Eu tenho aqui como abrir um painel. Então, eu vou abrir um painel quando eu já estou usando essa base de dados há algum tempo, já estou analisando esses dados. Mas eu posso também salvar o meu painel quando eu estou fazendo ele pela primeira vez. Vou fazer isso com vocês agora. Eu vou salvar um painel, tá? Então, esse painel ele tem que ficar salvo dentro da base de dados. E nesse caso, ele vai se chamar aqui painel, curso, AppInfo, ProApp, tá? Então, eu vou deixar ele aqui como um painel, assim. Então, agora vocês vão notar então que o meu painel também está aparecendo aqui, ó, tem o nome do meu painel, apareceu uma mensagem que o seu painel foi salvo. E agora tudo que vocês estão vendo que isso aqui é como se fosse uma folha em branco, gente. Vocês podem descer, ó, descer ou subir, tá? Vocês podem também visualizar aqui também, ó, de maneira mais aproximada ou menos, tá? Então tem toda uma coisa de configuração aqui também de tela. E aí a gente vai começar a ver os dispositivos, então. Então, nessa primeira aula, a gente focou em dois dispositivos. O primeiro deles a gente chama aqui, ó, de variáveis. Se eu clicar aqui, vocês vão ver que vai estender aqui, ó, do lado esquerdo. É onde eu vou construir variáveis, eu vou gerenciar minha base de dados, eu vou criar variáveis novas, eu vou corrigir meus dados, várias coisas eu posso fazer aqui nesse menu. E eu exemplifiquei algumas coisas para vocês na aula. E eu tenho aqui do lado também o filtro, ó, que fica do lado direito, tá vendo? Aqui é onde eu filtro meus dados. Eu mostrei para vocês lá, ó, a possibilidade de escolher uma variável e filtrar meus dados, tá? Vou mostrar isso de maneira mais prática agora para vocês. Então, outras coisas que eu fui mostrando lá, que eu vou tentar exemplificar, é como eu acesso, então, as minhas ferramentas, as minhas utilidades aqui que eu quero para o meu painel. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito na minha tela, e aí vai aparecer para gente, ó, várias coisas de configuração, como eu poderia, por exemplo, esse Canvas aqui, gente, é painel, tá? Vem de uma falha de tradução mesmo, então, abrir o Canvas significa abrir um painel que você já está usando para ser analisado. Aqui a gente tem como enviar a saída, que eu vou mostrar isso principalmente na próxima aula, mas quando eu for fazer esse tipo de análise, eu posso mostrar depois, enviar para o Excel e para o Word depois, exportar também a minha base de dados, é possível ser feito aqui. E aqui, gente, é onde eu tenho os dispositivos de análise, que vocês vão conhecer um a um na próxima aula. Mas, ó, eu tenho a lista de registro, a frequência, os gráficos. O que eu quero fazer aqui nessa primeira aula é deixar configurado um pouquinho esse painel. Então, aqui nesse relatório do dispositivo, eu posso colocar um título para minha análise de dados e uma imagem. Então, vamos começar com uma caixa de texto simples aqui, ó. E aí, ó, vocês vão ver que dá uma caixinha, que abre uma caixinha para nós. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar assim, ó, curso, curso de App Info 7. ProEP, tá? Então, aqui a gente vai estar fazendo algumas análises de dados desse curso da ProEP aqui. Eu vou incluir para vocês verem também como é que... Eu podia fazer várias caixinhas, tá? Vocês podem fazer subtítulo e tudo isso para deixar o seu painel mais completo possível. Eu vou incluir aqui também, gente, um dispositivo aqui, ó, de imagem, tá? Para a gente colocar um símbolo nesse painel. Vocês vão ver que aparece numa caixinha, ele é bem clarinho, ó. Talvez vocês nem estejam vendo, ó. Mas se eu clicar dentro da caixinha, ele vai abrir a possibilidade aqui de colocar, ó, o que é em formato de imagem, tá? Só abre formato de imagem. É para colocar o quê, gente? Ó, um logotipo aqui na análise de dados de vocês. Porque se isso vai virar um relatório, alguma coisa, ou um painel dinâmico, um dashboard que vai ficar sendo apresentado, vocês podem configurar ele para ele ficar assim o mais completo e bonito possível, né? Então, entre as ferramentas que eu ensinei, a gente pediu para vocês calcularem a faixa etária. Eu vou começar fazendo isso, né?
Então, aqui, ó, do lado esquerdo, eu vou acessar esse menu de variáveis definidas. Aqui tem todos aqueles tipos de variáveis que eu apresentei na aula, tá? Então, a gente pode criar desde uma variável de grupo até as variáveis condicionais. A gente pode formatar as datas. A gente pode ter algumas atribuições que já vêm com os comandos disponibilizados pelo próprio AppInfo. E nesse caso aqui, eu vou fazer o quê? Eu pedi para vocês fazerem uma faixa etária a partir de uma variável de idade. Então, é uma análise de valor recodificado. Quando a gente abre a janela de valor recodificado, ó, vocês vão ver que aqui, então, tem alguns componentes. Primeira coisa que a gente sempre vai fazer é escolher o campo de origem. Então, nesse caso, eu vou recodificar qual variável? A idade, porque a faixa etária vem da idade, tá? Então, vocês vão ver aqui que o campo de idade, ele vai virar um outro campo agora, ele vem sempre como padrão, esse idade ou o nome do campo recodificado, recodes, e você não está substituindo o campo de idade que existe na sua base de dados, você está criando uma nova variável, que é um novo campo. E nesse caso, eu quero que ele se chame faixa etária. Lembrando de nunca colocar acento, nunca colocar espaço e não colocar também códigos, símbolos, tá? Então, aqui a gente vai chamar de faixa etária esse campo. Esse campo, gente, ele poderia ser um campo de texto, poderia ser um campo de número ou um campo de sim ou não, tá? Então, a gente tem diferentes propostas aqui que eu acho que eu já mostrei na aula. Nesse caso aqui, ó, eu quero um campo categórico mesmo, eu quero que a idade vire uma categoria de faixa etária. Então, eu vou começar a preencher ele aqui, ó, a partir desse quadrinho aqui, ó. Esse quadrinho aqui, ele tem o from, o to e o representation, tá? O representation, então, é o que vai aparecer na minha categoria. Então, é a faixa etária primeira, segunda, terceira faixa etária aqui. E o from, o to, é o conteúdo que eu vou levar para essa faixa. Então, nesse caso, eu estou usando um campo aqui, que é um campo quantitativo, é uma idade numérico, para virar uma faixa etária. Eu vou começar a preencher da seguinte maneira. Então, de 0 anos até, que é o to, 10 anos, apareça para mim da seguinte maneira. E aí eu vou escrever aqui pro AppInfo como que eu quero que apareça. Nesse caso, gente, eu quero que apareça de 0 a 9, tá? Eu podia colocar anos aqui, mas fica um pouco mais sujo. Eu sei que a minha idade é em anos, então eu não preciso colocar esse anos aqui, tá? Então, por isso eu vou tirar. E aí tem uma coisa importante aqui que vocês já devem ter observado. Vocês viram que o 10 não entra? Então, esse to aqui, ó, é a faixa, né, a classificação do grupo que termina. Quando eu vou para a minha segunda faixa, o 10 se repete, porque ele não entrou nessa, ele entra na próxima. Mas ele termina aqui, ó. Então, vocês têm que lembrar sempre que esse número aqui, ó, ele vai ser construído dessa maneira, tá? Então, ele é repetido assim mesmo, ó. Então, na verdade, o que entra na minha segunda é quem tem de 10 ao quê? 19. E aí eu dou seguimento a todas as faixas etárias que eu quiser criar. Lembrando só dessa classificação, tá, gente? De 10 a 29, o 30 não entra. Gente, isso é uma maneira manual de eu preencher as faixas etárias que eu quero aqui, tá? Podia ser, gente, para outro exemplo, a gente faz essa classificação para outras coisas também. Mas o AppInfo dá para gente uma maneira bem rápida de fazer isso, eu não preciso ficar preenchendo de uma em uma. Ele tem aqui esse preenche intervalos, ó, preenche em. Esse preenche intervalo, então, gente, eu vou falar para o AppInfo que eu quero que eu comece a avaliar minha idade aos 0 anos, que o valor final de idade, vamos colocar sempre 30, que eu estou jogando lá no alto, né? Que pode ser que eu atualize essa base depois e entre alguns registros de idosos mais velhos. Mais do que isso, eu acredito que não, né? Não tem muito fundamento científico. Então, a gente quer falar que a gente quer a idade de 0 até 30 anos a cada 10 em 10, tá? Então, ó, quando eu dou um OK, vocês vão ver que ele vai até substituir o que eu estava preenchendo ali, ó. Ele preenche automaticamente para mim, é muito mais rápido, tá? Ele tem um valor menor aqui, ó, para quando a gente tem, por exemplo, caso negativo. Então, ele sempre coloca. E ele começa a fazer aquilo que eu estava fazendo, ó. De, que é o from 0 até 10, vai aparecer como 0 a menos que 10. De 10 a 20 vai aparecer como 10 a menos que 20. O símbolo de menor aqui que ele colocou. Aqui vocês podem reescrever, tá, gente? Vocês podem, ó, modificar aqui, reescrever.
Eu vou deixar do jeito que tá, só para vocês verem como aparece, tá? E eu vou dar um OK. Então, gente, para eu ver se funcionou essa variável, a única coisa assim que vocês vão ver um pouco com mais detalhes lá é abrir uma tabela dessa variável. Eu vou pedir então aqui uma frequência, ó, de faixa etária. E aí vocês vão ver, essa é a tabela de faixa etária que ele gerou para mim, tá? Que ele gerou para mim. Então, desses 15 registros aqui, a distribuição de idade que eu tenho é que 4 casos têm de 20 a 29 anos, 7 casos têm de 30 a 39 e assim por diante. Se eu tiver, vocês vão ver com mais detalhes depois, mas se eu tiver interessado em ver as faixas etárias que não tem ninguém também, eu poderia pedir uma nova frequência, mas dessa vez, vamos pedir a frequência de faixa etária aqui, ó. Eu vou colocar na visualização que eu quero também, ó, mostrar todos os valores da lista, tá? Eu poderia colocar o incluir perdido também, mas eu não tenho, que é o missing. Nesse caso, eu tenho 15 registros, ó. Tá vendo o que ele faz? Ele mostra todos, ó. Só que aí a faixa etária ficou, tá vendo? Muita gente aqui, ó, não precisava. A minha sugestão, quando for criar esse tipo de faixa, vocês podem apagar essas últimas aqui, ó, e deixar, tipo, por exemplo, maior de 70 anos, tá vendo? Que não tem ninguém, ó. Nesse caso, podia ser maior de 60, ó, 60 ou mais, tá vendo? Tem só um caso com 60 ou mais. Aqui eu criei a variável, gente, e a variável tá dando para ver que ela funcionou, mas eu tenho uma outra maneira, sempre que eu crio a variável, eu falei isso um pouquinho para vocês, eu quero ser um pouco mais rigorosa com a minha análise de dados, eu não posso ter erros. Eu posso pedir aqui também o que ele chama de lista de registro, ó. Essa lista de registro é onde você inclui a variável nova, por exemplo, a faixa etária, e se eu clicar no Ctrl aqui, ó, a idade. E aí, gente, ela vai aparecer para mim lado a lado, ó. Então, o que que eu consigo conferir com uma lista? Eu consigo ver que quem estava com 34 anos na variável original idade ficou na faixa etária de 30 a menos de 40. Quem estava na 49 ficou de 40 a menos de 50. E, ó, você consegue realmente ver, os teus 15 casos estão aqui, ó, e todos estão corretos, ó, eles foram corretamente classificados, tá? Isso é uma confirmação de que funcionou bem, né, essa análise de dados que a gente fez. Caso vocês precisem voltar e mudar alguma coisa, por exemplo, vocês encontraram um erro aqui, se você não colocou lá o 40, se você colocou só o 39, deu um erro, você pode voltar aqui na tua variável, clicar nela, ó, tá vendo que só tem uma aqui, ó, só tem uma, que é essa, e editar ela, tá? Então, a gente não consegue mais mudar o nome do campo, mas a gente consegue, ó, por exemplo, se eu quiser apagar essa última faixa etária aqui, ó, por exemplo, ó, não existe. Que demora. Mas eu quero apagar todas aqui, ó, para a gente diminuir um pouco essas categorias realmente ficaram demais aqui. Eu já sei que eu não tenho caso tanto além disso, né? Então, eu posso apagar todas, as últimas. E aí eu coloco aqui, gente, ó, 60 até quanto? Até 130 que eu queria. E aí eu vou mudar a representação delas também. Eu vou colocar 60 ou mais, tá? A diferença, gente, até nesse campo aqui, ó, se ele não fosse numérico, aqui eu ia colocar como se fosse, como se ele fosse faixa um, faixa 2, faixa 3, faixa 4, tá? E se ele fosse do tipo sim ou não, que não faz o menor sentido, ele seria essa faixa yes, essa faixa não, essa faixa yes. Mas para outras coisas, a recodificação com yes ou não é bastante útil. Vou dar um OK aqui, vocês vão ver que ele já vai mudar. Olha aqui, ó, a minha análise já mudou, ó. Tenho um 60 ou mais, e aqui eu tenho 60 ou mais, ó, eu tenho zero missing. Então, ó, tá? Mais uma coisa para mostrar rapidamente aqui, ó, é que eu podia colocar, por exemplo, o missing, podia chamar de outra coisa. O outro valor que não está dentro dessa faixa, eu podia chamar aqui, por exemplo, de em branco. Outro valor em branco, tá? Nesse caso eu não tenho, não faz diferença, mas se você não tiver nada para atribuir para outro valor, você não coloca nada, senão vocês podem colocar um outro valor aqui. Bom, gente, uma outra coisa que a gente viu nessa aula que eu não queria deixar de falar é o filtro, né? Então, a possibilidade de usar o filtro aqui, ó, eu vou mostrar rapidamente, não estava dentro do exercício,
Mas vocês vão ver que tem ó, uma lista de variáveis para ser usado o filtro, tá? Vou fazer um exemplo bem simples com vocês. Vamos supor que dentro desses 15 aqui, ó, eu quero mostrar a faixa etária só de quem tem Covid, sim. Então, o nome do meu campo é Covid, e aqui eu vou colocar que eu quero um operador. Lembra que eu falei que se ela for quantitativa, eu vou ter maior que, menor que, eu vou ter um operador para variáveis numéricos. Se eu for ter data aqui, ó, eu vou ter um operador de data. Nesse caso, o Covid é igual a sim, tá? Ou podia ser não, ou podia ser em branco. Eu sempre tenho que adicionar o meu filtro, ó. O que que acontece aqui? A minha base agora tem 6 registros, eu tenho a informação de que está filtrado, tá? E ó, o que que acontece com as tabelas? Automaticamente, ó, tudo muda, a lista muda, as tabelas mudam, né? Então, gente, aqui é um exemplo para vocês de como funciona o filtro. Lembrando, então, como eu acabei de falar, se fosse uma variável de data, ó, o operador é um calendário, ó, tá? Se fosse uma variável numérica de idade, por exemplo, o operador, ó, é igual a, é maior que. Esse não é nulo significa que não está em branco, né? E esse está perdido significa que está em branco, por exemplo. Eu só quero idade em branco. Eu só quero idade que não está em branco, tá? Se eu tivesse que acrescentar mais um filtro aqui, eu teria que adicionar, assim, o sim o comando condicional, que seria o e ou or, né? Que é o ou. Então, é and ou or que é para ter um filtro, por exemplo, se eu quero ali, na verdade, eu coloquei um filtro de Covid sim, mas se eu quisesse Covid sim em mulheres, teria que colocar aqui e mulheres, né? Gente, esse filtro eu vou tirar ele aqui, ó. Se eu quisesse limpar só essa seleção, se eu tivesse vários filtros, eu removo um por um, ou eu limpo todos, ó. Minha base voltou para 15 já. Eu posso também, gente, fazer um filtro em cada dispositivo, ó. Voltando aqui na ferramenta, ó eu entro aqui, ó, no filtro. Aí eu faria um filtro, por exemplo, a mesma coisa, Covid é igual assim, adiciono e dou um OK, só para esse aqui, ó. Mas o de baixo continua com 15, tá vendo? Aqui continua com 15, a tua base continua com 15. Só para essa tabelinha aqui, ó, eu filtrei, tá? Então, gente, se for uma coisa que vocês vão usar depois, vocês podem salvar esse painel, tá? Então, vocês podem salvar esse painel aqui. E aí a gente vai ver mais recursos na próxima aula e eu termino com vocês essa atividade aqui de construção de faixa etária no painel de análise do EPINFO.